Salve, seja bem-vindo. Foi uma semana atribulada, onde o Brasil inteiro está acompanhando a tragédia no Rio Grande do Sul. Mas a política continua nos bastidores. E o interessante nessa história é de que os poderes se uniram. Sempre é assim, depois de uma tragédia, uma união de esforços, né? Mas desta vez houve uma reação forte e é preciso que o Rio Grande do Sul, nesta situação, sirva de exemplo para o governo federal iniciar um processo de instalar permanentemente um grupo de defesa. A Defesa Civil não foi suficiente e não é suficiente para casos parecidos. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que tem uma experiência muito grande em Brasil, em país militar, general, senador da República e foi vice-presidente da República. Seja bem-vindo, general e agora senador da República, Hamilton Mourão. Muito obrigado, Zé Maria. Satisfação a gente poder conversar nesse momento duro, né, para o meu estado natal, para o Rio Grande do Sul, para a sua população, onde nós temos aí praticamente 1,5 milhão de pessoas sofrendo, né, desabrigado, né, sem condições de tocar a sua vida, as águas ainda lá em cima e aguardando o momento de poder iniciar um processo de recuperação. E é uma tragédia muito grande e lá estão tragédias pessoais que durante o tempo a gente vai ficar conhecendo e haverá, evidentemente, solução para todos e uma reconstrução do Estado. Este é o debate. Senador, o senhor é relator da Comissão Especial do Senado Federal, Comissão Externa, que vai acompanhar, ver o que aconteceu, né, avaliar as soluções. Qual é a sua expectativa para o funcionamento desta comissão? O Zé Maria, o trabalho da comissão é um trabalho delicado, né? Delicado porque nós não somos uma CPI. Então, não é uma comissão de caça às bruxas, vamos colocar assim, muito pelo contrário. Eu considero a grande tarefa da nossa comissão alinhavar todas as medidas que estão sendo propostas dentro do parlamento, casando, né, com aquilo que são as necessidades do Executivo Federal, do Executivo Estadual e dos Executivos Municipais, no sentido de que eles tenham os instrumentos necessários para dar uma pronta resposta a todos os problemas que têm que ser resolvidos após essa tragédia climática. Senador, a ideia é de que não havia mesmo possibilidade de prevenção, né, para uma situação assim. Olha, Zé Maria, a gente está enfrentando um evento, né, que ele começa lá no Rio Grande do Sul, nos vales da Serra ali, na região do Rio Taquari, né, o Vale do Rio das Antas, do Rio Pardo, do Jacuí, e depois toda essa água ela desce, né, para o Rio Guaíba, que é uma grande banheira, vamos colocar assim, talvez as pessoas, né, do restante do país não tenham noção. É uma área plana, né, não é um rio que está correndo permanentemente. Né? Parece uma lagoa, né? É uma banheira cujo ralo é pequeno, estreito, que é a saída para a Lagoa dos Patos. Né? Havia um sistema de diques e comportas, né, para proteger essa área lindeira ao rio, que terminou sendo ultrapassado, né, pela quantidade de água que verteu e, consequentemente, causando essa inundação no centro de Porto Alegre, na zona norte, zona sul de Porto Alegre, nas cidades que ficam do lado oposto, que são Eldorado do Sul, Guaíba, né, e mais a região de Canoas, São Leopoldo, ou seja, toda a região metropolitana de Porto Alegre é atingida. Nós já estamos pensando aí na possibilidade, no trabalho de reconstrução, né, do Rio Grande do Sul. Trabalho pesado, difícil. Como é que seria isso, senador? Olha, eu considero que nós temos uma operação agora em 3 fases, né, Zé Maria? Isso é uma coisa que nós temos que discutir na comissão. A fase atual, que é a fase de resgate, salvamento, né? É quase como aquela operação acolhida que nós temos com os venezuelanos lá no norte do país. Realocar essas pessoas que estão desabrigadas, a água vai baixar, aí temos que iniciar um processo de recuperação, né, daquelas áreas que foram inundadas e, obviamente, estão degradadas. Vamos citar uma coisa aqui, o aeroporto de Porto Alegre está debaixo d'água. Porto Alegre hoje não tem aeroporto. Né? Então, isso tudo entra nessa fase de recuperação. E aí teremos, a posteriori, essa reconstrução, né, de casas que não podem mais ser, vamos dizer assim, ser ocupadas, né, estradas, rodovias que foram danificadas, pontes, inúmeras pontes, não é, que caíram, viadutos. Então, tem uma série de
obras de arte que têm que ser reconstruídas. E uma terceira fase, que vai durar um tempo maior, que eu chamo de um projeto de resiliência climática. Ou seja, que nós tenhamos, né, um planejamento, e não é só o planejamento, você, numa questão dessa natureza, você tem que ter equipamento pré-posicionado para fazer frente a essas calamidades. O que eu chamo de equipamento pré-posicionado? Barraca para instalar as pessoas, equipamento de purificação d'água, pontes sobressalentes, né, viaturas, isso já posicionado. E equipes previamente treinadas, né? Então, eu acho que isso é algo que nós temos que nos preocupar, é a última fase desse processo. Eu estou conversando com algumas pessoas que discutem, inclusive, a possibilidade de criação de um organismo nacional para as tragédias, com a possibilidade de logística, armazenamento de água, cobertores, colchões, coisas que usa, né, em toda a tragédia. Quer dizer, a defesa civil se mostrou, vamos dizer, pequena demais para as tragédias. É porque o que acontece? O Estado não tem condições de ter uma estrutura permanente dessa natureza. Município. Então tem que usar, aí eu acho que o emprego dual das Forças Armadas é importantíssimo para isso. E agora tem que atribuir... O Exército está lá. Então tem que atribuir essa missão, atribui a missão. E as Forças Armadas vão se preparar para isso. Né? Se você tem um corpo altamente qualificado, né, com toda uma organização própria, que você não precisa organizar da noite para o dia, vamos usar esse corpo. O Exército já funciona mais ou menos assim com o SECMOB, né, o setor de mobilização. Tem uma mobilização nas mãos ali, né? Sim, é isso que o senhor quer dizer. E antigamente... Não precisa de uma estrutura física com funcionários permanentes. Mas, óbvio, você pode ter o núcleo de funcionários permanentes de defesa civil, mas você ter já integrado com as forças militares, né, esse planejamento e a colocação de efetivos em campo, a guarda do equipamento. Onde é que vai ficar guardado esse equipamento que eu estou falando que tem que estar pré-posicionado, físico dele? Você pode estocar nos quartéis, né, depósitos. Perfeito. Então, é muito interessante esse debate, porque mostra que a prevenção ela nunca é levada a sério. Eu costumo comentar aqui sobre Forças Armadas. Quem desdenha, diz que não é necessário e tal, e num momento para outro precisa das Forças Armadas, né? A prevenção, a manutenção tem esse probleminha. Você só acha que precisa da prevenção quando a luz apagou e você viu que não fez a manutenção da sua empresa, da sua casa, e a luz apagou, aí evidentemente vai ser muito mais difícil compor. Então, é natural vamos dizer, esse desleixo com a possibilidade de prevenção. É uma característica nossa, infelizmente, né? Porque a gente nunca acha que aquilo vai acontecer com a gente, né? Então, lamentavelmente, é uma característica. Você vê, nós temos um plano, né, uma política de defesa civil que foi criada no ano de 2012 e nunca implementada, né? Então, passou aí vários governos, inclusive o nosso próprio governo, né, e a gente não conseguiu implementar isso aí. É interessante que o senhor propôs, e não foi muito bem aceita, né, a ideia que eu acho possível de se formar uma GLO. Eu tenho a impressão que, se existe a possibilidade de GLO na Constituição, é para um caso assim, do Rio Grande do Sul, onde as instituições não estão funcionando por conta exatamente da tragédia. Não é político isso. A realidade é que eu não fiz essa proposta, né? Está correndo uma ideia um tanto quanto desencontrada do que foi a recomendação que eu dei ao governador Eduardo Leite, né? Eu apenas disse para ele... pedir uma GLO? De pedir ajuda ao governo federal, não especifiquei nada. Aí ele me respondeu dizendo que já tinha pedido à Força Nacional. É óbvio que se a situação no Rio Grande do Sul descambar, né, para um descontrole, e a polícia do Rio Grande do Sul, que já está empenhada nessa questão de acolhimento, resgate, com falta de efetivo mesmo, com a mobilização que o governador está fazendo, o governo federal terá que atender, e só tem uma forma, é um decreto de garantia da lei e da ordem, que vai dar o instrumento legal para que a Força Armada haja na proteção da população. Para se chegar a general do Exército, é preciso um longo caminho, estudos, longo caminho, principalmente o caminho de estrada mesmo, ou seja, roda o país inteiro. O senhor rodou o país inteiro, foi comandante na Amazônia, né? Enfim, conhece o Brasil, aliás, faz parte da formação militar, andar pelo Brasil e conhecer as peculiaridades. E o Brasil, ele é muito assim,
deitado em berço esplêndido, não tem vulcão, não tem nenhum tipo de terremoto. E isso faz com que a gente fique mais tranquilo com relação a esse tipo de evento, né? Zé Maria, o que acontece é que essas catástrofes climáticas elas começaram a acontecer de modo mais frequente, né? Dentro desse momento que nós estamos vivendo da vida na Terra, de uma mudança no clima, isso é uma realidade, né? E eram muito localizadas, né? Isso, então, você pega, por exemplo, o desastre que houve no Rio de Janeiro em 2011, lá em Petrópolis, morreram praticamente 1.000 pessoas, né? Então, muito mais gente do que faleceu até o presente momento no Rio Grande do Sul. Mas era concentrada numa área pequena, então havia toda uma área de escape para você retirar aquelas pessoas e levar para outros lugares. Forte, grave, mas acabou. Agora no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul é algo que está continuado, e nós tivemos um evento em setembro, outro em novembro e esse agora. Mas assim, sobre a minha pergunta das tragédias regionais, elas existem, né? Existem, você tem no Nordeste, né? Já teve na Bahia, já teve em Alagoas, já teve no Recife, né? Já tivemos a seca na Amazônia, incêndio no Pantanal. Isso vem acontecendo com uma frequência muito grande aí nos últimos 10 anos. Senador, eu tenho notado que o senhor participa de várias comissões ali no Senado Federal, entre elas da agricultura, e o agronegócio se transformou num ponto muito forte do Brasil, que foi muito afetado nessa tragédia de que estamos falando do Rio Grande do Sul. O senhor prevê aí uma queda grande nessa área? Nós estamos conversando. Ontem eu estive na reunião da Frente Parlamentar da Agricultura, né? Nós teremos aí uma quebra aí na safra do Rio Grande do Sul, porque em torno de 20% a 25% não tinha sido colhido ainda, está sendo colhido nessa situação. Tem outra parte que estava armazenada nos silos, os silos estão debaixo d'água, né? Então, teremos uma perda aí da soja, do arroz, dos hortifruti, né, que são plantados nessa região que foi inundada. Então, ainda não há como a gente, vamos dizer assim, colocar números nisso. E como o governo pode atuar? De que forma? Olha, a FPA tem várias propostas, né, que já estão sendo colocadas na mesa, principalmente estão ligadas à prorrogação da dívida, né, criação de uma nova linha de financiamento com juros menores, juros, né, vamos dizer, amigáveis, para que os nossos produtores rurais consigam se recapitalizar e voltar e botar suas máquinas para funcionar, né. Tem outras medidas aí em termos de um auxílio emergencial, como teve na pandemia, para os pequenos agricultores, para que eles possam tocar a sua vida, até a própria questão de um auxílio moradia, porque teve casas que foram destruídas. Então, tem algumas propostas importantes, mas as principais estão na questão das dívidas, né, numa prorrogação, a moratória, né, um prazo de 10 anos para alongar essas dívidas, de modo que os nossos produtores rurais consigam se manter em pé. Pois é, senador, nós passamos por um momento assim, muito grave, um debate muito duro na política, né? Logo depois que o senhor assumiu o mandato no Senado, saiu da vice-presidência, e os militares ficaram ali na berlinda, na vitrine, e estão, a gente tem que admitir, apanhando muito, né? Eu acho que merece apanhar tanto assim? Não, qual foi o papel dos militares nesse episódio? É uma incompreensão aí sobre o papel das Forças Armadas, né? Principalmente ali na questão do final do nosso governo e depois dos acontecimentos de 8 de janeiro, né? Entender que o Exército sempre irá agir buscando dentro da legalidade, usando a sua legitimidade e procurando manter a estabilidade do país. O Exército não pode ser um fator de instabilidade num país de dimensões continentais como o Brasil, que eu costumo dizer que são 5 países em um. Então, há uma incompreensão, há muita ofensa dirigida, né, às Forças Armadas, em particular ao Exército, ao seu comandante, né, e que é injusto isso. E aí está sendo visto agora, nessa situação lá no Rio Grande do Sul, onde nós temos hoje 17 mil militares sendo empregados, é o maior efetivo presente, né, das 3 Forças Armadas. É óbvio que há uma preponderância do Exército Brasileiro, e as pessoas têm que compreender que nos momentos de festa ou de dor, como diz no próprio hino à bandeira, o Exército vai estar presente. O senhor acha que há uma incompreensão? Acho que há uma incompreensão, mas é fruto do que você colocou, dessa polarização que se tomou conta da política, né?
e da gente achar que o nosso adversário político é um inimigo figadal. O senhor veio de uma geração assim, pós-regime militar e que veio assim exatamente com uma certa resistência dos políticos, né, da sociedade civil. O senhor conversava muito bem com política. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar do senhor foi do então presidente do Senado, José Sarney, que me disse: presta atenção no general Mourão, ele é inteligente, estuda, sabe das coisas. Foi o Sarney que me disse pela primeira vez do senhor. E o senhor veio dessa geração, né? É diferente. As informações que eu tenho recebido é de que há ali um corte pela primeira vez entre o que pensa a reserva e o que pensa a ativa. Eu acho que tudo isso está nesse pacote que nós estávamos comentando, né, Zé Maria? Vamos colocar aqui, o meu pai, oficial do Exército também, revolucionário de 64 de primeira hora, né, anticomunista ferrenho, eu também sou um anticomunista ferrenho, não admito, em hipótese alguma, que esse tipo de regime prospere, esse tipo de totalitarismo prospere, mas o país veio pouco a pouco entendendo que a política é para os políticos, e a Força Armada ela se retirou da política. Essa é uma grande realidade. Aquele foi um momento de recolhimento, então. Você olha o seguinte, se você olhar entre a proclamação da República e até o advento da Revolução de 64, nós tivemos inúmeras intervenções das Forças Armadas na vida política do país. Você vai contando uma atrás da outra. E aquela, na minha visão histórica, é a última intervenção, foi o último momento. Inclusive porque os militares permaneceram no governo. Antes, se fazia o movimento, entregava o governo para os civis e depois havia outro movimento. É só você olhar, 22, 30, 37, 45 e por aí afora até chegar em 64. Sempre lembrando, os generais de 64 eram os tenentes de 22. Então, a partir dali, as forças se voltaram para uma visão profissional e com a polarização política houve essa dicotomia, digamos assim. Mas eu vejo sempre que nós somos um corpo único, é o que eu chamo, no caso do Exército, a longa linhagem verde-oliva, e essa está acima de tudo. Como é que foi a sua experiência de vice-presidente da República com o presidente Jair Bolsonaro? Como é que foi a sua convivência ali, senhor? Olha, Zé Maria, o presidente Bolsonaro, ele eu dizia sempre é constitucional. O presidente Bolsonaro, ele me deu várias tarefas e eu agradeço a ele, porque na realidade o vice-presidente não tem papel quando você olha na Constituição. Não há uma tarefa específica diferente até de alguns dos nossos vizinhos, onde o vice-presidente é o presidente do Congresso. Na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos. E aqui no Canadá, não, o vice-presidente não tem papel. O presidente me atribuiu muita missão na área internacional, e eu agradeço a ele por isso, que me deu... Foi coordenador do Conselho da Amazônia. E aí a questão da Amazônia, em todo aquele momento que nós estamos vivendo, com as severas críticas que nós sofríamos por conta do desmatamento, queimada, e o presidente me atribuiu essa tarefa, que foi uma tarefa que me consumiu praticamente durante 3 anos do nosso governo. Como é que é hoje a sua relação com ele e com o grupo dele? Mais próximo. Com o presidente eu não tenho falado com ele ultimamente, o presidente tem tocado a vida dele, mas eu tenho ali ao meu lado, lá no Senado, o filho mais velho, o Flávio, que eu gosto muito, acho um político muito hábil, e a gente conversa bastante. E a inelegibilidade dele, o senhor acha normal? Acho que é injustiça colocar o presidente Bolsonaro inelegível, principalmente pela questão que foi aventada, tal reunião com os embaixadores para falar a respeito do processo eleitoral aqui no Brasil. Então, como aqui, já dizia o Pedro Malan, até o passado é incerto, isso poderá ser revisto em algum momento. Pois é, olha, os militares, como eu disse, eles não ficam marchando indecisos cordões, como diz a letra do Vandré, não. Eles estudam muito, para se chegar a qualquer... Olha, para se chegar a cabo no Exército e na Aeronáutica, na Marinha, é preciso ralar, é preciso estudar e preciso merecer. É assim, até chegar a general. O senhor está agora numa comissão muito importante que está discutindo a inteligência artificial. Eu percebi que o Exército, inclusive, está bem na frente. Tem até um batalhão de guerra cibernética, para se ter uma ideia, que eu acho que é a nova guerra que está em andamento, Como é que o senhor vê a regulamentação
da área de inteligência artificial daqui para frente? É um assunto que está ainda em banho-maria ali dentro do Congresso, né? E está muito afeto à nossa comissão. O nosso presidente, que é o senador Eduardo Gomes, está com esse projeto na mão dele, né? Vem trabalhando nisso aí, né? Vem construindo. Nós temos hoje essa questão das linguagens, né, de máquina aí, essas grandes linguagens. Essa interligação da internet com máquina, a internet das coisas. Não, mas a mais consumida hoje, que é o chat GPT. Né? Então, isso aí é uma modificação, né, completa na visão de mundo que a maioria das pessoas tem. Né? Então, nós temos que jogar isso dentro de uma dicotomia de que não podemos nem cercear e nem sermos engolidos por esse processo que termine por, vamos dizer, tirar o que nós somos, acabar com a natureza humana nisso aí. Né? Então, quando você olha armas inteligentes que poderão ser acionadas por elas próprias, né? Então a gente pode até pensar em viver um pesadelo tipo aquele do George Orwell, né? Nessa linha de ação. O poder sendo tomado pela tecnologia. Pela tecnologia. Aí ele previa a televisão com um aparelho côncavo na parede que tudo via. O senhor é um profundo conhecedor da Venezuela, né? O senhor inclusive, já cumpriu missão na Venezuela. Passei 2 anos lá. Já conversei em tempos atrás com o senhor e o senhor previa que o regime tinha vida curta e tal, e está se alongando. Como é hoje a situação e quem sustenta o Maduro no poder? O Maduro ele é sustentado pelas Forças Armadas venezuelanas, essa é a realidade, não é pelo povo venezuelano. Pela vontade do povo venezuelano, ele já teria sido retirado do poder há algum tempo. Né? Mercenários. Tem de tudo lá dentro. Né? Isso foi um grande processo que começa lá no ano de 99, quando o Hugo Chávez assume o poder. Né? Tem uma fase sob o Chávez até ele falecer em 2013, e a partir daí entra o Maduro, que já está há 10 anos no poder. Né? Mas o país foi conduzido a uma situação, vamos dizer assim, sem precedentes. Né? Sem precedentes. Porque hoje se sabe muito pouco, né, do governo e da Venezuela. Fechou muito, né? Não é que nem tenha fechado, né? Nós cometemos um erro no nosso governo, que foi termos retirado totalmente a nossa representação diplomática. Né? Nós não poderíamos ter feito isso. Eu me penitencio até porque a gente tem que manter os laços, né? Então poderíamos não ter um embaixador, mas ter um encarregado de negócio, não ter os 3 adidos militares, temos só um. Né? Mas isso manteria uma ligação e principalmente um fluxo de informação sobre a realidade vivida, principalmente porque é um vizinho e nós temos um fluxo diário de venezuelanos chegando no Brasil. Tinha que ter informações mais precisas. Mais precisas. E essa situação na Venezuela acaba interferindo aqui em todo o continente, né? Porque acaba sendo um vizinho incômodo, daqueles que põem som alto, que incomodam. E não pode, como o atual governo aí, né, querer defender o indefensável. A realidade é uma só. A Venezuela vive um governo ditatorial, autoritário, com a máscara de que é uma democracia, né, visto agora nessa questão do processo eleitoral, onde a principal candidata da oposição, né, que com certeza venceria a eleição, está impedida de concorrer. Né? Senador, fazendo a projeção, o senhor agora está no mundo da política, né? Sim. Acho que o senhor sempre conversou com a política, mesmo quando estava na ativa, o senhor sempre dava aquelas flertadas, eu sei que o senhor conversava com líderes políticos e isso é natural e faz parte da atividade militar no nível que o senhor atuou. Qual é a projeção para 2026? O senhor tem? Olha, Zé Maria, eu não tenho dúvida que a direita vai ter um candidato forte, né, à presidência da República, muito baseado no que vai ser, vamos dizer, este processo eleitoral desse ano de 2024, né, que eu estimo aí que a direita vai ter um grande número de prefeituras e de vereadores, que é a base para depois de 2026. Né? O presidente Bolsonaro, na minha visão, continua a ser a maior liderança política do país, é a única pessoa que coloca a gente na rua. Né? O presidente Lula não consegue fazer isso hoje. Né? E esse carisma e essa capacidade do presidente Bolsonaro, apesar de todo mundo dizer que voto não se transfere,
né? Mas aquele em quem ele botar a mão e apadrinhar para 2026 terá grandes possibilidades de ser o vencedor. Nós já temos aí despontando o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, governador de Minas, o Zema, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, estão exatamente pleiteando ali. Sim, essa posição. O senhor tem alguma ideia? Não, todos são nomes que eu acho que considero da mais alta qualidade, comprovados em administração. O senhor já conversou com algum deles? Já tenho. O Tarcísio, obviamente, a gente tem essa, vamos dizer, essa simbiose desde o tempo que trabalhamos junto no governo, né? Conheço bem o Tarcísio pela sua capacidade técnica e, principalmente, o Tarcísio, ele tem uma inteligência, né, muito acima da média. O governador Caiado me parece um homem extremamente preparado, porque é um político de longa data, né, e o governador Zema, governo, foi reeleito bem. O governador Zema viria mais ou menos num segundo escalão nisso aí. Certo. Tá? E todos, quer dizer, menos o Tarcísio, que pode se candidatar à reeleição, o Caiado e o Zema não podem mais. Então, é a hora deles, seria, né? E eu queria a avaliação do senhor também sobre uma posição nova, que é da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ela aparece como um nome possível e forte, né? Eu não vejo o próprio presidente, eu acho que andou declarando que não seria o caso dela ser candidata a presidente, né? Mas eu acho que se ela for candidata ao Senado, como dizem aqui no Distrito Federal ou em qualquer outro estado, ela leva de lavada. Política é assim, a política tem lá seus sobes e desces. Senador, e outro grande e forte debate no Brasil é sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, o papel do Senado Federal e do Executivo, né, do Palácio. É um momento eu chamo de cotoveladas, isso é natural na democracia, né? Mas é um momento que se discute muito ali, os poderes, as prerrogativas do Congresso e do Supremo. Como é que o senhor acha que está essa relação? Essa relação não está boa, né, Zé Maria? Isso já vem de algum tempo, né? Há essa questão do ativismo judicial, onde o Supremo resolve legislar sobre temas que são sensíveis para a sociedade e quem representa a sociedade somos nós, os políticos, né? Os nossos magistrados da Suprema Corte, eles não receberam um voto, né? Aliás, o único voto que eles receberam foi o nosso lá dentro do Senado, né? Vamos colocar dessa forma, né? E nem de todo mundo, né? Obviamente. Então, eu acho que eles deveriam se reservar e se resguardar nessas decisões e aguardar efetivamente que o Congresso Nacional, né, que eu chamo do Grande Oceano Atlântico, onde todos os rios desaguam, né? Então, todas as ideias são debatidas ali dentro, por isso que é o parlamento, o lugar de falar, de discutir, né? Então, aguardar que o parlamento tome suas decisões. Aí leva esse estresse e junta nesse cadinho a questão dos inquéritos conduzidos pela própria Suprema Corte, inquéritos que já se prolongam no tempo, né, atentando contra o que a Constituição diz, que ninguém pode ser submetido indefinidamente a um processo, né, e tudo encarnado na mesma pessoa, de um ministro só. Então, isso termina por estressar essa relação com parlamentares sendo, né, julgados. Nós temos um senador que é o Marcos Duval, que está sem rede social, sem celular, né, há mais de um ano. Né? E eu questiono isso aí. Que o celular é o direito de voto, né? Se vota hoje pelo celular. O cara sem celular, ele não é ninguém, pô. Não pode nem pagar uma conta. Não paga uma conta. Senador, e é um forte debate, né, para a eleição do próximo presidente do Senado. Parece que isso já está certo. A gente vê que hoje tem um candidato sério aí, que é o nosso Davi Alcolumbre, né? Não sei se o MDB vai apresentar candidato. No nosso grupo ali da oposição, ainda não sei como é que está definido, se o Marinho vai ser novamente candidato. Então ainda tem tempo para essa água amainar. O Congresso Nacional ele começou um debate muito forte exatamente sobre isso. No Senado, isso já está no ar. O senador Davi Alcolumbre, que é um dos candidatos, eu acho muito difícil o PL, pode ser o maior partido do Senado, né? Sim, o PL hoje, eu acho que ele já é o maior partido do Senado. Já é o maior partido. Com a chegada do Isalci, né? E talvez outros possam ir para o PL, migrar aí nesse momento aí, vamos ver para frente, né? O que vai acontecer. Mas mesmo assim, a apresentação de uma candidatura à presidência do Senado dificulta bem politicamente, né? Porque tem que construir, né?
Porque pode perder a vice-presidência, a primeira secretaria, tem que compor, a presidência né? da Comissão de Constituição compor. e Justiça. Essa última eleição que houve, ela não ficou boa, né? Porque o grupo que venceu, ele praticamente alijou o nosso grupo. Algo que é antidemocrático e contra o que prescreve o próprio regimento interno do Senado. Então nós ficamos sem nenhuma presidência de comissão quando nós tínhamos direito a 3 ou 4 presidências de comissão. Isso não foi bom. Não recorremos ao STF. Tenho certeza que, se fosse ao contrário, teriam recorrido, porque nós criticamos quando isso é feito por determinados partidos políticos. O regimento é bem claro, fala da manutenção da proporcionalidade na medida do possível. Muito obrigado, senador, por sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan, no Planalto Central do país. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Maria. Um grande abraço. Isso aí. Realização Jovem Pan News.